falar da forma como o Senhor tem nos atraído, né? Ela fala que ao nós olharmos para a cruz, né, e essa é a direção que nós devemos seguir, né? E o Senhor na cruz, Ele nos mostra o amor que Ele teve por cada um de nós. É isso que essa canção vai nos falar. Pela cruz Ele nos chama para compartilhar esse amor que Ele teve por cada um de nós. Amém? Vamos louvar o Senhor. Glória. Seu sofrer participar.
coração ela vai nos falar que não existe nenhum outro nome igual ao Senhor. Amém? Que importa ser adorado.
Deus, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra nos fala, Senhor, que não há outro nome que importa ser adorado nos céus e na terra, que não o Seu, Senhor. Meu Deus, e a Tua igreja se reúne nessa manhã, Senhor, para render graças, louvores ao Teu nome, Senhor Deus. Pai, mas nós carecemos ainda mais de Ti, Senhor. Que o Senhor possa falar, Senhor, aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Teu Espírito Santo, Senhor, fale a cada coração que entrou por essas portas, aqueles que nos ouvem, Senhor Deus. Pai, eu não sei a situação, a dificuldade que cada um tem enfrentado, Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Teu Espírito Santo traga a paz, Senhor, e o alento a esses corações, Senhor, nessa manhã. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Impressionante para a volta dele, até que o Evangelho seja pregado por todo mundo. E pela internet a gente tem visto essa realidade já acontecendo. Não há um canto neste mundo onde não se possa ouvir o Evangelho. E muitas vezes por um canal de um aplicativo o Evangelho tem sido espalhado. Por isso que também está lá nas nossas redes sociais, IEC Floripa, e celebrações, palavras, e sempre voltado para a cruz de Cristo, para o Evangelho do Senhor Jesus. É claro que quando você não está aqui conosco, você não sente o vento, você não escuta o trovão, você não sente a trovoada, mas a palavra de Deus é a mesma, você vai receber, eu tenho certeza disso. Queridos, eu tenho falado para vocês, e hoje nós vamos ter uma assembleia logo depois da celebração, que esta geração tem se esforçado para que as próximas gerações tenham um lugar aqui até que Cristo volte. Um lugar onde o Evangelho do Senhor Jesus seja pregado, onde uma igreja com o DNA de Cristo Jesus seja plantado, estabelecida e pregue este Evangelho até a volta de Cristo. É um esforço que esta geração está fazendo. Por isso que todos os nossos espaços estão em obra e a gente ainda não está tendo como desenvolver várias atividades dos ministérios, principalmente com as novas gerações. Então a gente está trabalhando aí com as novas gerações em pequenos grupos. As crianças ainda vai sofrer um pouquinho, mas se Deus quiser, até o fim do ano a gente já deve ter mais salas preparadas para as crianças. Mas a igreja está fazendo isso, não pensando no hoje, no agora, e sim nas novas gerações. E pensando nisso, ontem os nossos conselheiros promoveram para os jovens e adolescentes da igreja um passeio incrível, né? Num clube de uma senhora chique da igreja, né? Da alta sociedade, que abriu as portas lá pra gente, né? Muito legal, foi muito bom o tempo que nós passamos lá, e foi um momento de comunhão, mas também de muita diversão, né? E de choripã, né? Comemos muito choripã e pão de queijo, né? Que Deus abençoe a vida desses jovens, que Deus abençoe a vida dos seus líderes, que Deus continue sustentando e que tragam, né, outros jovens para a casa do Senhor, livrando deste mundo mau, para serem expostos a Cristo Jesus, ao Evangelho que pode mudar e transformar. E nós recebemos uma bênção, né? Essa igreja é muito abençoada, né? Apesar de ser uma congregação muito pequenina, Deus já nos deu uma família pastoral para estar diretamente trabalhando. Enviou lá de Brasília, amanhã completa 6 anos que nós chegamos lá. Mas Deus é tão bondoso que Ele já está vindo amanhã, né? Que não chegamos aqui, né? Tá certo, desculpa. E Deus é tão bondoso que Ele já preparou mais um casal de jovens para trabalhar integralmente. Eu queria chamar eles aqui, eles estão se despedindo do estágio, Lucas e Bruna, nós vamos orar por eles. E também entregar uma lembrancinha da igreja, pela gratidão. E eles estão vindo, estão se preparando, terminando a última fase lá no seminário Palavra da Vida Norte. Eles iam para a Espanha e deram a bobeira de estagiar aqui ano passado, né? E sabe que a igreja ora pedindo trabalhadores, né? Então, quando eles saíram daqui, 3 meses depois, eles convictos do que Deus queria para a vida deles, e foram as palavras deles. Nosso coração está queimando pela IEC Floripa, pelo trabalho de Florianópolis. Eu falei, sejam bem-vindos, né? Nós somos assim como o pastor é bem bipolar, a igreja também. Às vezes a gente tem misto de alegria, está chegando mais gente, e também de preocupação. Meu pai, como é que a gente vai cuidar dessa família agora, né? Mas Deus vai providenciar tudo. Mês de dezembro já estão chegando aqui.
E Deus já está providenciando, né? É até uma igreja muito generosa que eu tenho até que me preocupar com as coisas que eu falo, né? Eu falei para os irmãos que estiverem trocando de imóveis aí, não joga fora não, que eles vão vir sem nada. E vão precisar, e já tem gente trazendo, né? Já tem gente doando, a gente não sabe nem onde vai colocar. Depois eu vou conversar com o vice-presidente ali, ver se a gente vai dar um jeito, onde vai botar esses móveis que já estão chegando. Já chegou sofá, já chegou fogão, já chegou rec, né? E dezembro, se Deus quiser, só não tem ainda um lugar onde botar, mas Deus vai providenciar. E não vão vir sozinhos, vai vir o Tito, né? O Tito está chegando aí também e vai nascer aqui no mês de março, né? Nós estamos alegres por essa decisão que vocês tomaram. É um sinal claro da parte de Deus do que Ele quer para a nossa igreja. Muito tempo atrás, né, pastor Sérgio? A gente fez um compromisso aqui. Nós não queremos simplesmente plantar essa igreja para agora. Senhor, nós queremos que essa igreja seja plantada e ela nunca mais retroceda. Amém. Nunca mais feche as portas como aconteceu em 2015, 14, né? 14 e 15. E o Senhor tem nos dado tudo. Nós só estamos tendo o privilégio de fazer parte desse processo. O máximo que a gente tem que fazer, né, Ivani, é não atrapalhar. Às vezes a gente atrapalha os processos de Deus, né? E nós agradecemos a Deus, né? Pedir para a Luciana trazer uma lembrancinha da igreja. Vocês vão se acostumando, vocês não recebem mais lembrança para vocês, tá? A lembrancinha para vocês, mas na verdade é para o Tito. A igreja aqui está trazendo. Eu não vou chamar mais a dona Neuza para orar não, porque acho que eles vão descobrir amanhã que é gêmeos, dona Neuza. Mas eu vou chamar a Fran e o Rafa, que receberam esse casal com tanto carinho e tem já envolvidos eles na atmosfera da IEC Floripa. E vim pedir para a Fran orar pela vida do casal e toda a igreja também. Eles vão voltar agora quarta-feira e eles retornam em dezembro. E eles têm alguns desafios ainda pela frente, né? Que a igreja toda continue orando por eles. Fran, vamos orar, colocar a vida desse casal nas mãos do Senhor. Amém. Senhor, obrigada, Pai, pela vida do Lucas e da Bruna, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu tens direcionado a vida deles, Senhor. Mostrado, Senhor, para eles quais são os Seus planos, Senhor, para a vida deles. Amém. Obrigada, Senhor, por essa decisão, Pai, por teres indicado a eles estarem aqui conosco. Amém. Senhor, a obra é Sua, Pai. Tu sabes, Pai, o que nós precisamos. Tens ouvido as orações, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por terem trazido esse casal, Pai, essa família, Senhor, para estar aqui entre nós. Amém. Mais uma vez te agradecemos, Pai. Te pedimos, Senhor, que todas as necessidades deles, Pai, sejam plenamente supridas. Amém. Senhor. Abundantemente supridas, Senhor. Amém. Que assim como eles têm sido uma bênção para nós, Senhor, já tem sido, nós também possamos ser uma bênção para eles, Senhor, em todas as coisas. Pai. Amém. Continua, Senhor, abençoando a Tua obra, Senhor, prosperando. Abençoa, Pai, esses meses que eles ainda têm no seminário, Senhor, para concluir, Senhor, o seu seminário. Prepara todas as coisas em relação à vinda desse bebê, Senhor. Que ele possa ter, Senhor, tudo o que ele precisa, Senhor. Amém. E ser uma criança, Senhor, saudável, Pai, amém. Amada, Pai, bem acolhida. Amém. Desde já nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. E eles vão vir com o desafio de trabalhar com as novas gerações. Crianças, jovens e adolescentes. Eu falei assim, o nosso desejo é plantar uma igreja aqui para essas novas gerações neste lugar. Que Deus abençoe. O Lucas daqui a pouco vai voltar, que ele vai pregar, trazer a mensagem para nós. Nós temos visitantes. Pedir para o nosso irmão Celso apresentar os que nos visitam hoje, por favor, irmão. O meu irmão já esteve aqui uma vez, o Luiz. Sejam bem-vindos. E o Marcos, que era lá do Rio também com a gente no Rio. Carioca. Seja bem-vindo, Marcos, também. A netinha já é de casa, já veio várias vezes, né? Pena que a gente ainda não está com a salinha para ela, mas logo, logo vai ter sala high-tech, vai ter até 3D, histórias bíblicas em 3D. Eu sonho, Celso, eu sonho. Bom, não está custando nada ainda. Aí Deus vai e começa a realizar os nossos sonhos. Muito bom, sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los todos aqui no nosso meio. Vamos orar mais uma vez? Davi é o irmão mais novo. Lucas vai nos trazer a mensagem da palavra de Deus. Vem cá, Lucas. Orar pela vida dele. Que Deus abençoe.
Senhor, toma o teu servo em tuas mãos. Eu sei que o Senhor já falou o coração. Aquilo que nós precisamos ouvir nesta manhã, Senhor. Que o Senhor dê condições para o teu servo ouvir a sua voz e compartilhar conosco. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, queridos, para aqueles que eu ainda não falei. Que a graça e a paz do nosso Senhor, tudo bem? A gente fica muito grato pelas oportunidades que Deus tem nos dado nesse período que nós estamos ali no Palavra da Vida. Já é a segunda vez nesse período de preparo ali que nós estamos aqui na EC Floripa. É um motivo de muita gratidão mesmo a Deus pela oportunidade de poder estar com essa comunidade aqui, de poder ser dessa comunidade também, né? Nós somos lá da Igreja de Brasília, mas não voltaremos para Brasília. Estamos vindo aqui, como eu te disse, em dezembro, se Deus quiser. Falei para a Bruna, quanto mais a gente fica aqui, menos a gente quer voltar para a Palavra da Vida para começar a trabalhar, estar aqui com os irmãos. Muito obrigado pela hospitalidade aí, meu tio, minha tia, Letícia, o gatito lá também, né? E Floripa tem umas coisas especiais, né? A gente, ano passado foi um período muito legal aqui, da gente estar conhecendo o trabalho, a maneira como o trabalho tem se desenvolvido. Dessa vez, descobri que teria um filho aqui, né? Nessa igreja. Daqui a pouco o Tito está aí correndo por esses espaços aí, junto com as outras crianças que nós queremos que Deus vai mandar para essa igreja. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado mesmo. Orem por nós. Quarta-feira nós estamos retornando ali para o nosso último semestre no Palavra da Vida. Em dezembro, se Deus quiser, a gente retorna, desce do norte para o sul, e aí não tem mais jeito, vocês vão ter que aturar a gente aqui. É igual o Zagalo, né? Vai ter que me engolir. A gente vai estar aqui no meio de vocês, trabalhando aí em prol do Evangelho de Cristo Jesus, amém? Vamos continuar, queridos, nossa série de mensagens. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Nós vamos falar hoje sobre a carta que Cristo escreve à igreja em Filadélfia. Penúltima carta aqui da nossa série. Semana que vem, Odisseia, meu tio estará falando. Mas agora, Filadélfia, Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 13 dessa carta. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falou-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus,
o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os teus olhos nesse momento. Deus querido, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui juntos como teu corpo, Senhor Deus, louvando o teu nome, declarando a tua santidade, Senhor Deus, declarando a tua bondade sobre nós, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por isso. E agora estamos aqui, Senhor Deus, diante da tua palavra. Pai, que possamos aqui como igreja tua recebê-la, Senhor Deus, e não apenas escutar, mas praticar, Pai, aquilo que nós temos aprendido, Pai. Faz de nós teu corpo fiel, Pai. Faz da tua igreja, Senhor Deus, um povo forte, convicto, Pai, de quem nós somos e para que somos, Senhor Deus. E que vivamos, Deus querido, para o louvor da tua glória, como o Senhor nos criou, Pai, com esse propósito. E que possamos te adorar, Senhor Deus, aqui e na eternidade, Pai. Assim nós choramos, em nome do Cristo que escreve a igreja em Filadélfia, a Ele a quem amamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, essa série de mensagens que nós temos escutado aqui, quase 2 meses de mensagem, são mensagens, queridos, muito preciosas para nós como igreja, porque quem está falando essa igreja é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que vai a essas 7 igrejas e se coloca diante dela e dá o diagnóstico, faz as promessas. Então, para nós como igreja, nós precisamos estar lendo e relendo essas cartas aqui, porque muitas vezes nós temos caído nos mesmos erros que essas igrejas, e nós também, às vezes, estamos acertando naquilo que essas igrejas estão acertando, e nós precisamos ter isso em mente como igreja, para que possamos cumprir verdadeiramente aquilo que Cristo Jesus tem pedido da sua igreja. Então, essa carta da igreja em Filadélfia não foge do padrão de Deus falando à sua igreja, ao seu corpo. A cidade de Filadélfia, ela é fundada ali por volta do ano 140 a.C. de Cristo Jesus, e ela é estratégica, uma cidade muito estratégica para o Império, porque ali passava a principal via do correio romano, do Império ali para o Oriente. Era uma cidade muito cosmopolita, então várias culturas estavam dentro daquela cidade, porque ela era uma cidade aberta ao comércio, ela era uma cidade fundamental para o processo de helenização que aconteceu antes da vinda de Cristo ali, com Alexandre o Grande, quando o Império Grego dominava. E a cultura helenista, ela foi propagada durante aquele período do Império e durante o Império Romano também. Então era uma cidade muito importante ali para o Império, nesse propósito de difundir cultura, difundir a cultura grega, a língua grega, as filosofias que regiam o mundo naquela época. E várias pessoas ali de diferentes culturas passavam no meio daquela cidade. Os historiadores vão dizer que a cidade de Filadélfia era chamada de a Porta do Oriente, porque por ali entrava toda a cultura do Império, toda a cultura entrava e era propagada ali para as demais cidades do Império. A cidade também era chamada de a Pequena Atenas, porque ela tinha muitos templos dedicados a deuses, e assim como Pérgamo, que nós vimos, e outras cidades tinham templos a outros deuses, e ao imperador, Filadélfia não era diferente. Ela tinha ali um templo a adoração ao imperador. Então era uma cidade muito influente, muito importante para o império, mas era também uma cidade muito idólatra por causa dessa cultura idólatra que o Império Romano propagava. Só que era uma cidade, apesar de ela estar num lugar muito importante ali, onde a rota comercial passava, onde o correio passava, onde a cultura era propagada, era uma cidade que ficava num lugar não tão bom assim. A história vai dizer que a cidade de Filadélfia, junto com Sardes, ela passava por muitos terremotos. Ela ficava perto de uma região vulcânica, e a atividade vulcânica proporcionava muitos terremotos ali por causa das tensões das placas ali. Então ela vivia sobre essa tensão,
e o que fazia os seus habitantes fugirem muitas vezes da cidade ali para não ficarem à mercê das erupções vulcânicas ou dos terremotos. Então o povo saía de Filadélfia com esse medo. Então ela era uma cidade muito estável para que se morasse ali, e também era uma cidade que não tinha muita identidade. Filadélfia mudou muitas vezes de nome, foi chamada de Filadélfia depois de um terremoto que quase acabou com a cidade toda. O Império investe na cidade para que ela fosse reconstruída, e aí o pessoal, para homenagear o César, coloca o nome da cidade de a Nova Cesareia. Depois que Tito Flávio Domiciano assume o poder, a cidade muda o nome, agora o nome da cidade é chamado de Flávia. Então era uma cidade que não tinha muita identidade por causa disso tudo. Troca de nomes constantes na cidade tiravam essa identidade da cidade. E é interessante que na quinta-feira nós falamos aqui que Cristo Jesus, ele não coloca todo mundo no mesmo balaio, né? E trata da mesma maneira. E quando nós vemos aqui as igrejas, as cartas às igrejas aqui da Ásia, essas 7 igrejas, e a maneira como Cristo se apresenta para essas igrejas, ele coloca aspectos ele apresenta aspectos de si que fazem sentido para aquela cidade. Cristo, ele olha para aquela cidade e ele se apresenta como a verdadeira necessidade, e Deus usa todo esse contexto, tanto idólatra, tanto como da geologia, do ambiente da cidade, esses aspectos importantes da cidade, sendo a rota comercial, a rota do correio, um lugar de propagação da cultura. Deus se apresenta como o verdadeiro Senhor daquela cidade, aquele que é a verdadeira necessidade daquela cidade. E Cristo trata a igreja de Filadélfia de uma maneira única. Ele mostra a realidade da igreja e mostra por que ele plantou a igreja de Filadélfia ali em Filadélfia. Ele sabe o porquê e o para que aquela igreja estava ali. Assim como ele conhece também a nós como igreja aqui em Florianópolis. Ele sabe o porquê e o para que ele plantou essa igreja aqui em Florianópolis. Cristo sabe porque ele plantou a IEC de Florianópolis aqui nessa cidade. E quando nós olhamos aí, queridos, na saudação já de Cristo Jesus, ele apresenta nessa saudação dele, a partir do versículo 7, a sua soberania e a sua sabedoria para essa igreja. Olha só o que ele vai falar, versículo 7, olha na sua Bíblia, Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo e o verdadeiro. Então, primeiro, Cristo ele se apresenta para a igreja em Filadélfia como o santo e o verdadeiro. E esse primeiro aspecto, essa primeira característica que Cristo apresenta de si, ela vai muito ao encontro daquilo que a igreja em Filadélfia tinha dentro de si. Dentro do corpo da igreja de Filadélfia, Cristo apresenta: olha só, eu sou o santo e eu sou o verdadeiro. Por quê? Porque Cristo se faz um contraste entre a relação dos falsos judeus que era apresentado. Se você olhar no versículo 9, Cristo vai falar: olha só, eis que farei dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus. Primeiro, Cristo está falando aqui sobre aqueles que estavam dentro da igreja, mas que não eram igreja, que eram o quê? Sinagoga de Satanás. Ele se apresenta então como um santo, ou seja, aquele que está separado de qualquer erro. A santidade de Cristo Jesus é nesse sentido, é a santidade que ele pede da sua igreja, é essa separação de qualquer erro. Ele se opõe ao pecado, ao erro. Cristo se apresenta: olha só, em contraste com esses aí que estão no meio da igreja, eu sou o santo diante de vocês. E o verdadeiro por quê? Ao contrário dos falsos deuses que o Império Romano apresentava, ele se apresenta: eu sou o verdadeiro Deus diante de vocês. Então a primeira coisa que Cristo se apresenta, ele faz uma separação dele com aqueles que praticam o erro. Eu sou santo e eu sou o verdadeiro. Eu não compactuo com o erro no meio da igreja, e eu sou o verdadeiro Deus. Eu não sou que nem esses deuses falsos que o Império Romano apresenta para vocês.
E segundo, ele se apresenta como quem? Aquele que tem o quê? A chave de Davi, que abre e ninguém o quê? Fechará. Que fecha e ninguém abrirá. Essa questão da chave de Davi é uma referência a Eliaquim, que era um mordomo do rei Ezequias. A gente vai ver esse relato lá em Isaías 22, depois você pode ler. Esse homem que servia ao rei Ezequias, ele recebe autoridade sobre quem? A casa de Davi. Abre lá, rapidinho, só para não ficar com as minhas palavras. Olha só, estava tendo ali uma rusga com Sebna. E olha só, a partir do versículo 20, Isaías 22, 20. Naquele dia, 22, 20, Isaías. Naquele dia chamarei meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. O Eliaquim, ele tinha autoridade sobre... Deus estava colocando sobre Eliaquim, naquele momento, autoridade sobre a casa de Davi. O rei era Ezequias. E Eliaquim era como se fosse um segundo homem ali, em autoridade, na casa de Judá. E aqui, nesse texto de Isaías, o Eliaquim, ele prefigura Cristo Jesus. Assim como Eliaquim tinha autoridade sobre a casa de Davi, Cristo tem autoridade sobre o reino de Deus. É Ele que tem autoridade para abrir as portas do reino, e é Ele também que tem autoridade para fechar as portas do reino. Ele fala que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. E essa referência, queridos, tem em vista o comportamento dos judeus contra o povo gentio. Se a gente olhar na história do povo de Israel, em relação aos gentios, a gente vê que o povo de Israel, pelo fato de ser o povo que foi chamado por Deus, foi o povo da onde o Messias viria. Durante a história do povo de Israel, a gente vê que Israel ele se colocou num pedestal como se ele fosse a última Coca-Cola do deserto. E a gente vê isso durante a história toda. Se a gente olhar para o profeta Jonas, que é chamado por Deus para ir até Nínive para pregar, Jonas fala: eu não vou, e aí a gente conhece a história toda de Jonas. E quando a gente olha no final é interessante, porque Deus age com misericórdia com os ninivitas, e o servo de Deus fica bravo com Deus. Eu sabia que se eu viesse aqui e pregasse, esses homens perversos iam se arrepender. Quando a gente olha no decorrer da história, os samaritanos, a relação do judeu com o samaritano que foi o povo de Israel que se misturou no período do exílio, e a relação entre judeus e samaritanos, o judeu não batia, não se dava com o samaritano. Quando a gente olha até no relato do livro de Atos, a resistência de Pedro ir até a casa de Cornélio, e Deus abrindo as portas do evangelho aos gentios. Então a gente vê essa rusga do povo judeu com os gentios. E aqui na igreja em Filadélfia estava acontecendo isso aqui. Existiam gentios entrando dentro do corpo, e os judeus ali não quero, deixa, não quero. E Cristo está se apresentando ali: sou eu que abro a porta. E quando eu abro a porta, ninguém fecha. Então essa saudação aqui, Cristo faz um diagnóstico muito, muito fiel do que estava acontecendo aqui na igreja em Filadélfia. Cristo ele se apresenta
A igreja como o único Deus em relação à idolatria que existia. Ele apresenta a sua santidade, se opondo ao pecado em relação a isso que estava acontecendo dentro da igreja em Filadélfia. Ele se apresenta como o único Deus, o Deus verdadeiro, que abre as portas do seu reino para os seus filhos, para aqueles que são dele. E aí, a partir da sua saudação, a partir das características que ele apresenta de si mesmo, e agora ele começa a discorrer sobre a igreja. E a primeira coisa que nós vemos aí no versículo 8, queridos, é o reconhecimento que Cristo faz da igreja em Filadélfia. Versículo 8 diz: eu conheço as tuas obras, e eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O reconhecimento de Cristo está ligado à saudação que ele fez no seu povo. Ele se apresenta como aquele que abre as portas do reino e afirma para os crentes em Filadélfia que foi ele mesmo que colocou uma porta aberta diante daquela igreja, não é? Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. E que porta é essa, queridos? Que porta é essa que Cristo está falando que abriu para a igreja em Filadélfia? E como eu disse no início aqui, Filadélfia era um grande centro cultural, era um grande centro comercial, né, da época. Dentro da cidade eram propagadas todas aquelas filosofias, a superioridade do império, né? Homens de todas as nações estavam ali em Filadélfia, transitando, indo e vindo. Filadélfia, ali fazendo negócios, propagando as filosofias. E essa igreja aqui, a igreja de Filadélfia, ela é plantada num lugar bem influente, com acesso a diferentes culturas. As culturas passavam no meio ali de Filadélfia. As culturas de outras nações, outras ideologias, filosofias eram apresentadas ali em Filadélfia. Ao invés, é interessante porque ao invés de Filadélfia ir até os povos estavam vindo a Filadélfia. Deus leva diferentes culturas para perto da igreja. A porta da oportunidade estava aberta, escancarada para a igreja de Filadélfia. A porta para que essa igreja que fosse luz para as nações estava ali. Israel foi chamado, né, para ser luz para as nações. Nós, como igreja hoje, somos chamados para ser luz no meio dos povos. E a porta para que a igreja de Filadélfia fosse luz estava ali aberta. A oportunidade de evangelização estava ali. A porta da salvação estava aberta para aqueles que ouviriam a mensagem dos crentes de Filadélfia. Quando a igreja pregasse, nós hoje como igreja, quando nós pregamos o Evangelho de Cristo Jesus, uma porta está se abrindo para aqueles que querem ouvir do Evangelho. A porta de Cristo abre essa porta. Ele está falando assim, ó, coloquei as nações aqui no meio de vocês. Coloquei aqui agora, e aí? O que vocês vão fazer? Só que ele não para, né? Eu coloquei uma porta aí diante de vocês, só que ele continua, ainda no versículo 8, que tens pouca força. Ó, coloquei uma porta diante de vocês, só que vocês são fracos. A porta está aí, só que vocês são fracos. E aí, quando a gente parece separar essa mensagem aqui, então a igreja de Filadélfia não pode fazer mais nada, né? Então a igreja de Filadélfia tem a porta aberta, mas não pode fazer nada, só que não para por aí. Essa igreja era uma igreja fiel, olha só. Que tens pouca força. Entretanto, apesar disso, vocês guardaram a minha palavra e vocês não negaram o meu nome. O sentido de guardar a palavra daqui, queridos, é no sentido de proteger, defender a palavra de Deus de toda e qualquer subversão daqueles que estão fora e daqueles que se propõem a subverter a palavra de Deus. E num contexto de idolatria, num contexto onde existia briga dentro da igreja, no sentido daqueles judeus, não, a gente não quer esses gentios perto da gente, existia muita subversão da palavra. Só que Cristo está falando que aqueles que são verdadeiramente igreja, eles guardavam, eles defendiam a palavra de qualquer subversão, eles não negavam o nome. O Império Romano, queridos, era um império cruel para os crentes. Era um império cruel para aqueles que afirmavam ser de Cristo Jesus. E ele está falando, vocês não negaram, vocês honraram o meu nome com a própria vida de vocês.
E é interessante porque Cristo vai ao contrário daquilo que nós vemos hoje na sociedade, né? No sentido de, agora os coaches, não, você pode, você vai fazer, você pode ir, acorda cedo, toma um banho gelado, vai, porque você vai conquistar aquilo que você tem de fazer. Só que o Cristo fala, vocês têm pouca força. A ênfase de Cristo Jesus naquela igreja não era a sua força diante dos homens, mas sim na sua relação com Ele. A ênfase de Cristo Jesus não era nas possibilidades que a igreja de Filadélfia tinha, mas sim na relação que aquela igreja tinha com Cristo Jesus. A porta estava aberta. Aquela igreja passava por tempos desafiadores, só que era uma igreja fiel no seu proceder diante daquele contexto. Existia perseguição religiosa, era uma igreja provavelmente formada por crentes pobres, por escravos, estava sobre um duro domínio, tinha tudo para falar, não, a gente não vai fazer não, porque olha só como é que está difícil, a gente é fraco, o Senhor mesmo está falando, a gente é fraco, o Senhor Cristo está falando para a gente é fraco. Só que não. A relação da igreja com Cristo Jesus é que fazia a igreja capaz de perseverar. Versículo 10 fala, porque vocês guardaram a minha palavra, a palavra da minha perseverança. Eles não se apoiavam, queridos, em si mesmos, mas no Cristo que tinha a chave do reino. O Cristo que abre as portas era onde eles estavam firmados. E nós, como igreja, querido, nós precisamos nos perguntar, quais são as portas que Cristo tem aberto para nós hoje? Dia 31 de julho. Qual é a porta que Cristo tem aberto para nós? E para que a gente, queridos, perceba as necessidades, a porta que Cristo tem aberto para nós, a gente precisa conhecer onde nós estamos. Na quinta-feira nós estávamos falando sobre isso aqui no período de reflexão que eu dei aqui, quando Paulo chega a Atenas e vê a idolatria que existia naquela cidade. Ele vê ali os altares que eram levantados para os deuses e vê lá um altar, estava escrito o quê? Ao Deus desconhecido. E ele pega, olha só, esse Deus que vocês aí colocaram um altar ao Deus desconhecido, eu conheço, porque ele é o Deus que eu prego. Oportunidades que Paulo encontrou. E quais são as oportunidades, queridos, que Deus tem colocado hoje nas nossas mãos? Quais são as oportunidades que Deus tem colocado nas mãos aqui da igreja de Florianópolis? A gente precisa, queridos, conhecer onde nós estamos. Cristo sabia onde a igreja de Filadélfia estava. A saudação dele tem ligação com aquilo que ele está falando no decorrer da carta. Olha só, eu sei que vocês têm aí uma porta aberta, porque fui eu que coloquei a porta diante de vocês. A gente precisa, quais são as necessidades aqui da nossa comunidade? Quais são as necessidades de Florianópolis, da grande Florianópolis? Quais são as necessidades? E como é que nós podemos atuar? Quando nós enxergamos essas necessidades, o que a gente faz? A gente fica parado, olha para um lado, olha para o outro e... isso aqui não tem nada a ver comigo? Isso aqui não tem nada a ver com a gente como comunidade? Qual é a nossa postura diante disso, queridos? Deus tem apresentado essas oportunidades. Nós precisamos... Quais são as desculpas que eu tenho dado para negligenciar essas portas que Deus tem aberto diante de mim, diante de nós como igreja? Nós somos pequenos, nós somos poucos, nós não temos muitos recursos, isso é tudo verdade. Só que nós não fazemos, queridos, a obra do Senhor Deus apoiados no nosso próprio braço. A gente faz a obra apoiado naquele que chama, naquele que abre a porta. Nós não fazemos a obra em relação a nós mesmos, mas sim na relação que nós temos com Cristo. É Ele que nos dá poder para que possamos fazer. A gente não pode ter o discurso, quando isso acontecer aí, vamos. Cristo está falando, eu coloquei diante de vocês a porta. E essa porta que eu abri, ninguém vai fechar. Mas quando eu fechar, ninguém vai abrir. E nós precisamos, queridos, nos perguntar, nós nos apoiamos, nós nos importamos mais com o que nós somos diante dos homens ou o que nós somos diante de Deus? Porque essa igreja ela sabia que era fraca e Cristo virou, vocês são fracos. Só que a força de vocês não está no que vocês têm, mas sim no que vocês têm em relação
comigo. E nós, como crentes, precisamos ter essa relação com Cristo. Nós somos capacitados para cumprir a obra quando nós estamos em Cristo. Porque se a gente estiver apoiado na gente, querido, a gente vai fazer e não vai sair do lugar. Então nós precisamos estar diante de Cristo, daquele que nos capacita. Essa igreja era uma igreja que sofria oposição. Os judeus, eles estavam rejeitando os gentios. Versículo 9, versículo 10, Cristo está falando a essa igreja. Os judeus não gostavam, os gentios que se convertiam ao cristianismo já eram deixados de lado. E pior ainda, os judeus que se convertiam a Cristo, que andavam num novo caminho, pior ainda. Existia uma oração judaica que dizia assim: que não haja esperança para os apóstolos, aqueles que abandonavam a fé judaica. Que desarraigueis rapidamente o reino da insolência em nossos dias, e que os cristãos e os heréticos pereçam no instante, que sejam apagados do livro da vida e que não sejam escritos como justos. Louvado seja o Senhor que humilha o insolente. Isso aqui era uma oração do judeu em relação àqueles que estavam, aos cristãos e os judeus que abandonaram a religião judaica. Só que é interessante que Cristo usa a oposição para mostrar a sua relação de amor entre a igreja. Olha só o que ele vai falar: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amo. Cristo está falando: ao invés de vocês se desanimarem com a oposição que vocês estão sofrendo, eu vou usar dessa oposição como um instrumento para que tantos os infiéis e como vocês mesmos vejam com que tamanho amor eu vos amei. Que coisa maravilhosa, né? Porque a gente pensa às vezes que o amor de Deus vai ser demonstrado a nós apenas naqueles momentos mais tranquilos, quando está tudo mais... Mas Cristo está falando: eu vou usar a oposição, o sofrimento que vocês estão sofrendo para mostrar o meu amor, não apenas a vocês, mas àqueles que estão se opondo a vocês. Eu vou mostrar o amor. Ao invés de receberem honra a Deus pelo seu legalismo, aqueles judeus, ao invés de eles receberem honra pelo seu legalismo, aqueles homens olhariam para a igreja de Cristo e viriam a sua relação de amor. E essa imagem, queridos, será vista quando Cristo retornar, quando Ele nos buscar. Eu acho lindo essa relação, essa imagem, essa imagem que quando o apóstolo Paulo fala da igreja como a noiva de Cristo Jesus. E o encontro da noiva com o noivo como um casamento. Porque quando nós vamos num casamento, ali é a declaração pública de amor entre um homem e uma mulher, não é? Quando Rafa e a Fran se casaram, não foi ali diante daquelas pessoas, eles ali declarando o amor um pelo outro. E o casamento é justamente isso. Quando a gente casa, se coloca ali diante de um pastor e aqueles convidados ali, eles estão ali olhando a expressão de amor entre um homem e uma mulher. E essa imagem de Cristo Jesus como um noivo e a igreja como a noiva, ela é expressão para todos. E eu fico imaginando esse dia, que imagem deve ser, né? O apóstolo Paulo falando em Tessalonicenses, o encontro de Cristo com a igreja nos ares. Imagina que vai ser à vista de todos, queridos. Não vai ser nada secreto. Todo mundo vai ver essa relação. O encontro de Cristo Jesus, assim, nessa questão do simbolismo com o casamento, essa expressão pública, vista diante de todos. Esse amor com que Deus nos amou, entregando Cristo Jesus, quando nós ainda éramos pecadores, como o apóstolo Paulo vai falar. O ápice, quando a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, se encontrará nos ares, diante deles. E Cristo está falando: sou eu que vou levar eles, para eles verem isso aí. Não é isso? Versículo 9: eis que os fareis vir, sou eu que vou fazer eles verem. A oposição que vocês estão sofrendo vai ser um instrumento para que esses homens aí olhem com que
tamanho amor eu vos amei. Mesmo, queridos, diante dessa oposição, Cristo estava do lado da sua igreja. Existe uma garantia, queridos, dessa segurança. Aquela igreja perseverou na palavra de Cristo Jesus e seria guardada no dia da aprovação. Versículo 10, porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da aprovação. Aquela cidade vivia nesse contexto, nesse alerta, vai acontecer uma tragédia em qualquer momento. Um terremoto, um vulcão estourando, vai acontecer isso. Só que Cristo está afirmando para essa igreja, ó, no dia duro, eu vou guardar vocês. Sou eu que vou guardar. E essa expectativa, esse desejo e essa esperança tira, queridos, de nós todo e qualquer medo das coisas que acontecem aqui. Cristo está falando, eu vou guardar vocês. Ele ainda afirma, estou vindo, isso aí demora, não vai demorar muito não, eu estou vindo. Essa esperança sufoca toda e qualquer tensão no futuro. Aqueles crentes poderiam olhar para frente com esperança do amor e cuidado do Cristo Jesus. E como igreja, queridos, nós vamos sofrer oposição. Nós vamos, isso não é dúvida nenhuma. Só que no momento que nós sofremos oposição, queridos, nós não podemos nos esquecer do Cristo que nós servimos. Deus usa a oposição no meio da igreja, para que a igreja cresça, para que Ele demonstre o amor dEle pela sua igreja. Nós vamos sofrer, queridos, oposição, mas nós não podemos esquecer as promessas feitas àqueles que guardam a palavra da perseverança. Nós não podemos esquecer que aquele que nos ama um dia voltará. E isso, queridos, precisa encher o nosso coração de esperança. E essa promessa, ele continua. Versículo 12. Olha como Deus continua usando o contexto daquela cidade. Filadélfia, naquele lugar estável, que no passado foi quase devastada por um terremoto, vivia a expectativa da destruição. Isso trazia temor aos cidadãos, a ponto que eles preferiam sair da cidade. Olha só o que Cristo vai falar. Ao vencedor, falou em coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Aqueles homens que precisavam sair muitas vezes da cidade por causa do terror, Cristo está falando, olha só, eu vou fazer de você, igreja de Filadélfia, uma coluna, e daí, do santuário de meu Deus, você nunca sairá. Em Cristo, querido, quando nós temos essa relação com Cristo, e nós nos baseamos nas promessas que nós temos com Ele, esse temor daquilo que nos cerca, queridos, ele se vai, ele passa, pois é Ele que estabiliza e sustenta todas as coisas. Abre lá no Salmo 46, rapidinho. Salmo 46. Olha só o que o salmista está falando, olha só. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Olha só agora. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha só agora. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações ficam confusas, se provocam umas às outras. Os reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O salmista aqui está falando, olha só, as águas podem se transtornar, os montes podem se abalar, mas há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, e Deus está no meio dela, jamais será abalado. Amém. Queridos, nós vamos sofrer temores, duros temores aqui. A expectativa da morte, a expectativa do desemprego, a expectativa da insegurança, isso tudo nos abala, mas não abala aquele
que está sentado no trono. E desse trono corre um rio que alegra a cidade do Senhor. No Cristo que nós servimos, queridos, há estabilidade. Ele domina sobre todas as coisas. Esses crentes aqui não precisavam temer o império, porque quem reinava, quem tinha as chaves do reino, era Cristo Jesus. Assim como nós, queridos, não precisamos temer. Ele continua, vocês não vão sair daí, e em vocês eu gravarei um nome. E não é um nome qualquer, é o nome do meu Deus, o nome da cidade. E eu falei, essa cidade teve vários nomes, tinha uma crise de identidade nessa cidade. Ora Filadélfia, ora Nova Cesareia, ora Flávia. E Cristo está falando, olha só, eu vou botar um nome em vocês. Esse nome vai ser um nome definitivo. Não é um nome qualquer. É um nome dado apenas àqueles que perseveram e guardam a palavra de Cristo. O nome da Nova Jerusalém, onde Deus reinará com seus filhos. O nome de Cristo gravados na sua igreja. Não é isso que ele mandou? E o meu novo nome. Nós seremos um com Ele. Nós estaremos em plena comunhão com o Pai. Apesar de tudo aquilo que nós passamos aqui, nós teremos um com Ele. A promessa que Cristo apresenta, queridos, deveria fazer aqueles crentes olharem para o seu contexto apenas como um caminho, apenas como uma passagem para a plena alegria que eles teriam em Cristo Jesus. Eles deveriam, e assim como nós devemos ser hoje, como peregrinos que passam por essa terra em caminho para o verdadeiro lar. E falta, queridos, muitas vezes dentro das nossas igrejas, esse desejo pelo retorno de Cristo Jesus. A gente canta pouco, a gente prega pouco sobre o retorno. A gente conversa pouco sobre o retorno de Cristo Jesus. A gente cantava, né? Maranata, Cristo. Tinha uma música que eu era pequeno, que eu tinha medo, como é que é? O mercado está vazio. Lá, o trem sem seus maquinistas, os aviões sem seus pilotos caem para a destruição. E aí cantava o refrão: o rei está voltando. A gente fala pouco, querido, sobre a volta de Cristo. E como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos almejar, queridos, a volta dele. Quando nós estaremos com eles, queridos, nós não teremos mais a instabilidade dos reinos. Nós não estaremos mais nas nossas instabilidades. Nós estaremos diante daquele Rei poderoso que nada o abala. Nós não podemos, queridos, perder de vista. Ergam os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo. Nós não cantamos isso aqui. Nós não cantamos. Não há outro igual a Ele. Nós não podemos, queridos, perder de vista as promessas que Cristo faz a nós. E Ele faz promessas. João 14,3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, o quê? Estejais vós também. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O apóstolo Paulo vai falar em 2 Timóteo: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Abre sua Bíblia em Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A morte, o luto, a dor passou. E aquele que está sentado no trono disse: olha só, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras talvez aconteçam
É isso? Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Queridos, Cristo vai voltar. Maranata. Cristo vai voltar. Nós não podemos, queridos, perder isso de vista. E quando nós temos isso em vista, quando nós vivemos a nossa vida como peregrinos, nós podemos dizer, como Paulo falou, para mim o viver é Cristo e o quê? E o morrer é lucro. Crente não tem medo da morte. Crente não tem medo da morte. A morte é a porta que nos leva à plena comunhão com o Pai. À plena comunhão com Cristo Jesus. E nós precisamos, queridos, ter isso em vista. Porque Ele está falando, ó, eu estou vindo sem demora. Ele fala, vem sem demora. E nós precisamos, queridos, viver como em pleno dia. O apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos. Ele fala, vem chegando o dia, Romanos 13. Ele fala, vem chegando o dia, o dia ainda não chegou. Mas vivamos como em pleno dia. O dia ainda não está. Mas nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos viver como em pleno dia. Como se o dia já estivesse. Essa expectativa passa pelo desejo ardente da volta de Cristo Jesus. Nós precisamos, queridos, porque a igreja de Filadélfia passava por lutas, oposição, por duras sentenças do Império Romano. Só que Cristo está falando, eu vou vir, eu estou chegando e não vai demorar. Eu estou chegando, hein? Não vai demorar e eu vou fazer de vocês uma coluna no meu santuário. Vocês não vão precisar sair. No meu reino não tem temor. No meu reino vocês não vão precisar se evadir do lugar. Não, porque sou eu que estabeleço, sou eu que faço. E o nome quem vai dar não é o imperador tal, sou eu que dou o nome. Vocês vão estar em plena comunhão comigo. Queridos, nós precisamos ter em mente que nós servimos a um Cristo que é santo, que é verdadeiro, que não mente. Nele não há sombra de dúvida nenhuma. Há sombra de dúvida aí nesses governantes aí que passam de 4 em 4 anos, de 8 em 8, que passam. Mas no nosso Cristo não há dúvida nenhuma. Ele se opõe a qualquer tipo de pecado. Ele é santo e pede que aqueles que são seus filhos andem também em santidade. Ele é verdadeiro. Os ídolos que o mundo apresenta, queridos, são mentirosos. O nosso Cristo é o Cristo verdadeiro. E é Ele que abre, queridos, as portas para que nós, como igreja, cumpramos aquilo que Ele tem de fazer. Não na nossa força, mas sim no Espírito Santo, no poder que Ele nos outorga, para que possamos ir, fazer discípulos, ir e ser testemunhas, apesar das oposições que iremos sofrer. E vamos sofrer, tá, queridos? Não caia nesse discurso aí, não, vai tudo melhorar, não. Vai piorar. Só que Deus usa o sofrimento, Deus usa a oposição para apresentar, olha só, eu amo os meus. Eu amo os meus filhos. Não tenha medo, querido, do sofrimento. O sofrimento dessa vida é assim, passa. Mas não se compara com aquilo que nós teremos com Cristo Jesus. Tem um filme que eu gosto muito. O Batman, não se escandalizem com o nome, mas é o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Principalmente o segundo filme. Tem uma frase do promotor de justiça da cidade de Gotham, o Harvey Dent, que ele fala assim: a noite, ela é sempre mais escura pouco antes do amanhecer. A noite, ela é sempre um pouco sempre mais escura pouco antes do amanhecer. Trazendo para nós aqui, os sofrimentos, as oposições, queridos, que nós passamos nessa vida aqui, não se comparam com o amanhecer que nós teremos em Cristo Jesus. Amém. Os sofrimentos que nós temos, queridos, por seguirmos a Cristo, por perseverarmos no Evangelho, vai ser ofuscado pelo amanhecer e a luz de Cristo Jesus brilhando pela eternidade diante de nós. O apóstolo Paulo vai falar porque a nossa leve e momentânea tribulação, o apóstolo Paulo que sofreu aquilo tudo, vai falar porque a nossa leve e momentânea tribulação
transformará em eterno peso de quê? De glória, acima de toda e qualquer comparação. Nós podemos, queridos, confiar nessa palavra. E precisamos olhar, queridos, com expectativa, com desejo ardente. E precisamos, como igreja, clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não apenas para nos vermos livres dos sofrimentos dessa vida, mas porque nós queremos estar com aquele que é o autor e consumador da nossa fé, com aquele que abriu mão de toda a sua glória e se entregou por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores. A igreja de Filadélfia, queridos, era fraca. A igreja de Filadélfia sofria oposição, mas a igreja de Filadélfia estava firmada naquele que é o Senhor verdadeiro, naquele que é santo, naquele que abre as portas e que tem a chave do reino e que abre o reino. E quando ele fechar a porta do seu reino, nós estaremos dentro do reino, não por causa da gente, mas por causa dele. Amém, meus irmãos? Amém. Feche os teus olhos nesse momento. Cristo Jesus, Maranata, Senhor Deus. Como igreja, Senhor Deus, nós clamamos: volta, Pai. Nós clamamos, Senhor Deus, por esse encontro, Senhor Deus, nos ares, quando nós estaremos contigo, Senhor Deus, em plena comunhão, Senhor Deus, no novo céu e na nova terra, onde não existe, Senhor Deus, mais choro, dor, luto, porque o Senhor faz nova todas as coisas, Pai. Mas até lá, Senhor Deus, usa-nos aqui, Senhor Deus, em Florianópolis. Aqui, Senhor Deus, entre Capoeiras e Coloninhas, Senhor Deus, usa essa igreja aqui, Senhor, como instrumento teu, como instrumento propagador, Senhor Deus, das boas novas do Evangelho, Senhor, que mostra, sim, o nosso pecado, Senhor Deus, a nossa miséria longe de Ti, mas que mostra, Senhor Deus, que em Cristo nós temos nova vida e vida em abundância, Pai. Amém. E no nome desse Cristo que oramos, amém e amém. Amém, querido. Enquanto a Débora vem aqui, ela vai encerrar o culto dessa noite cantando, adorando, e depois o nosso irmão Mário, logo depois do louvor, vai orar, encerrando a celebração. Queria que você pensasse em tudo que o Senhor tem nos falado. Se você não tem Jesus, se a tua esperança não está em Jesus, faz sentido você buscar esperança no melhor dia, no melhor emprego, no melhor salário, talvez num futuro melhor. Mas não faz sentido algum se a sua esperança está em Cristo e o teu coração não está nesse dia que nós vamos nos encontrar com Ele. Ontem nós estávamos lá naquele encontro com os jovens, tinha alguns velhinhos lá, né? Eu, minha irmã Marilene, Loá, estávamos ali de segurança. Velhinha, não, desculpa, irmão. Depois do 100. Ah, é? Depois do 100. Então, os jovens mais experientes, né? E a irmã Marilene, a jovem mais experiente, estava falando: pastor, eu estou esperando a volta de Jesus. Eu tenho algumas questões ainda para resolver, quero terminar de criar minha filha, mas se Jesus voltar hoje, está tudo bom. Queridos, é uma pergunta que você deve fazer. O que você tem esperado? Claro que nós não somos, nós não vamos nos enclausurar, ficar dentro de casa, nós vamos viver a vida que o Senhor está nos dando, as portas estão se abrindo, Ele abriu, nós vamos entrar. Mas se você não tem sonhado com este dia, alguma coisa está fora do lugar. E o que precisa acontecer? É um relacionamento, é a restauração desse relacionamento com Cristo. Toda vez que Jesus se apresenta à igreja, Ele fala: eu conheço. Ele te conhece. Ele sabe que está fora do lugar e Ele quer botar no lugar. Se permita de novo se encontrar com Jesus diariamente. Deixa Ele pôr ordem no seu mundo e Ele vai colocar a ordem e você vai ter esperança naquilo que tem esperança. E aquilo que não tem esperança, você vai vivendo da forma que puder. Coloque essas palavras em seus corações e fala: Senhor, eu quero viver de novo esta alegria da Tua volta, esta alegria que não termina com a segunda-feira, mas essa alegria que continua apesar da segunda-feira. Amém? Essa canção é uma canção que fala sobre a nossa casa ser uma casa de bênção, né? Viver
como cristão não é tão fácil, né? Eu costumo dizer que é uma experiência diária. Colocar a nossa vida aos pés do Senhor, né? Para que Ele faça realmente aquilo que Ele quer, e não que a gente queira, né? E eu acredito que essa comunhão com Deus, ela começa dentro do nosso lar. E é dentro do nosso lar que a gente consegue ter essa intimidade com Deus, para depois a gente passar essa experiência para outras pessoas. E eu tive uma experiência muito gostosa com os PG lá dentro da minha casa. Ver meus filhos, né? Ouvindo a palavra, interagindo com a comunhão com Deus. E foi uma experiência gostosa para mim também. Então essa canção foi uma canção que me marcou muito e que eu gosto muito de ouvir esse hino. E hoje eu pensei, essa semana eu fiquei tocada, né? Eu gostaria de cantar essa canção com meus irmãos, né? Porque realmente a nossa casa tem que ser uma casa de bênção. A nossa casa tem que ser um milagre de Deus todos os dias. E como é difícil a gente fazer isso. Como é difícil às vezes a gente olhar o vizinho que está martelando lá e você, Deus te abençoe, né? E não ficar, né, proferindo palavras ruins para o nosso próximo. Mas a gente precisa realmente ser o templo, né, do Espírito Santo. E a gente precisa realmente se dedicar a cada dia mais nesta vida, para que na nossa nova casa, que é a nossa casa eterna com Deus, a gente possa estar lá quando Ele chegar. Amém? Amém? Eu vou cantar então essa canção aqui, que diz Casa de Bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia! Minha casa será um pedaço do céu, onde estão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Glória a Deus. Minha casa será
reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de alegria. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Glória a Deus. No meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Glória a Deus. Amém. Quantos dias você não abre a porta da sua casa para Jesus? Eis que estou às portas e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar ou cear. Essa palavra ele falou para crente. Quantos dias você não senta para falar com Jesus? Ele chega e bate. Se alguém abrir, ele não arromba não. Ele não pula a janela não. Ele só abre quando alguém fala assim: seja bem-vindo, Senhor. Vamos tomar um cafezinho junto. Uma torradinha espiritual, né? Juntos. Vamos compartilhar uma xícara de chá dos céus. Isso aqui é minha cabeça, tá? Não está lá na Bíblia não, tá? Volte a essa comunhão, querido. Volte a essa comunhão. Você não sabe o quanto isso pode mudar o seu dia. Se você não lembra disso, ou se você nunca viveu isso, viva isso. Viva isso. Vamos orar, querido. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço pelo dia e quero falar que aos irmãos aqui da igreja, que como o pastor Luciano me pegou de surpresa aqui agora para falar, e eu vejo que a gente precisa estar preparado a qualquer momento quando o Senhor nos chamar. Então, muitas vezes a gente fica inseguro, achando que, poxa, não é agora ainda, mas então a gente não pode perder esse tempo, nós temos que estar preparados para sempre atender ao teu chamado e por isso eu agradeço, Pai, por esse dia que o Senhor nos dá, essa manhã, que apesar do frio, que faz parte,
nós acordamos e estamos aqui na tua casa. Amém. Obrigado pelas palavras que foram colocadas aqui pelo Lucas. Obrigado. Que o Senhor coloque a mão sobre a vida dele, e a sua esposa, que eles possam já estar sendo trabalhados para que possam dar continuidade junto com outros aqui no trabalho desta igreja. Que é a tua igreja, não é a nossa igreja, e que o Senhor possa dar sabedoria a todos que estiverem aqui, estiverem buscando a Ti. E obrigado por este alimento espiritual que o Senhor coloca em nossos corações. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça, a maravilhosa graça de Jesus, o amor infinito, incompreensível, o indestrutível amor de Deus, o nosso Pai, a companhia gostosa, diária do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos nossos irmãos, seja também sobre todo o seu povo, Pai, sua igreja, Senhor, sua nação que o Senhor mesmo escolheu, Pai, para viver eternamente contigo, esteja estendido a este teu povo, Pai, hoje e para todo sempre. Amém. Igual.